Meus amados irmãos, a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez nós temos a honra, o privilégio que nos é dado pelo nosso Deus para compartilhar a sua palavra, para sermos edificados por meio da sua Escritura Sagrada. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, versículo 31, para que nós sejamos edificados pela palavra do Senhor através deste texto sagrado. Atos, capítulo 9, versículo 31. Assim diz o texto de Atos, capítulo 9, versículo 31. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e, no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Vamos orar neste momento. Senhor Deus, Pai amado, nós queremos neste instante em que estamos diante da Tua palavra, a Tua rica palavra, esta palavra inerrante, esta palavra, ó Deus, que é a Tua revelação especial para as nossas vidas. Te pedimos, ó Pai, que Tu fales por meio dela, o nosso coração, nos transmita a Tua graça, nos edifique, nos transforme para a glória do Teu nome. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho amado. Amém. Meus irmãos e amigos, este livro de Atos dos Apóstolos foi escrito por Lucas, o mesmo escritor do Evangelho de Lucas, e provavelmente este livro de Atos seja o prosseguimento do Evangelho de Lucas, uma vez que naquela cultura, naquele tempo, os livros eram livros que dividiam-se em volumes, e além do Evangelho, Lucas procura mostrar o que Cristo fez pela sua obra, pelo seu ministério terreno, e em Atos, Lucas procura nos mostrar o que Cristo fez e o que Cristo está também ainda fazendo através da sua igreja. Aqui neste capítulo 9, após a conversão de Saulo, que teve o seu nome mudado para Paulo, que é o apóstolo Paulo que antigamente era um inimigo da igreja, um perseguidor da igreja, Paulo que invadia cultos, destruía os cultos, prendia crentes, e até mesmo levava à morte. Inclusive, no capítulo de número 7, você pode perceber que após Estevão, o diácono Estevão, ter sido morto às pedradas, aqueles que haviam assassinado o diácono colocam as roupas de Estevão aos pés de Paulo, dando a Paulo o consentimento de que Estevão estava já liquidado. Mas Paulo não se converte a Cristo, ele se converte ao Evangelho, ele passa a ser o último apóstolo e ele, portanto, considerava-se o inferior dos apóstolos, o menor dos apóstolos, porque ele não andou com Cristo, ele não estava com Cristo e ele somente veio a conhecer Cristo e a ver este Cristo ressurreto naquele momento em que ele se converte, quando está indo ali para Damasco perseguir cristãos. Bom, e nesse momento agora, no versículo 31, como aqui está nos dizendo que a igreja, na verdade, ela tinha, apesar das circunstâncias, paz em toda a Judéia, na Galiléia e Samaria. Edificava-se, caminhava no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo a igreja crescia em número.
Esse texto nos mostra a igreja crescendo. A igreja, apesar das circunstâncias que estava enfrentando, ela começa a crescer. Lá no início do livro de Atos, nós vemos que a igreja começa com 120 pessoas no cenáculo, num lugar pequeno, num lugar que ficava na parte de cima de uma casa, e aquele lugar era um lugar que era visto como um lugar talvez mais seguro, mais que pudesse dar um pouquinho de segurança para as pessoas que ali se reuniam. No capítulo 2, na descida do Espírito Santo, ali em Pentecostes, nós vemos um acréscimo de quase 3.000 pessoas. No capítulo 4 chega um acréscimo de 5.000 pessoas. E lá em Atos, no capítulo 2, nós vemos que a igreja ela estava crescendo, ela tinha unanimidade, ela tinha comunhão, ela fazia todos os seus trabalhos, os irmãos tinham esta comunhão, serviam ao reino de Deus, serviam aos outros, ganhava a simpatia do povo, e Deus trazia para a igreja o número dos que iam sendo salvos, acrescentando ovelhas à sua igreja. E aqui nós podemos perceber que a igreja ela tinha saúde espiritual, ela tinha ensino, ela tinha comunhão, ela tinha serviço e ela tinha, portanto, a intervenção do Espírito Santo que levava ao número de crescimento. A igreja ela precisa de fato crescer, mas que este crescimento seja um crescimento produzido por uma saúde espiritual que tem a igreja, pelo ensino correto da palavra de Deus, pela comunhão com o Espírito, pelo serviço que a igreja presta, pregando o Evangelho, servindo ao homem, não apenas pregando a palavra, mas servindo em suas necessidades. Assim, tendo este temor, este conforto, esta comunhão com o Espírito Santo, Deus intervém e leva a sua igreja ao crescimento. E aqui nós podemos ter, neste texto do versículo 31, do capítulo 9 de Atos, 3 grandes lições a respeito do crescimento da igreja. Como a igreja ela foi levada ao crescimento? A primeira coisa que nós podemos aprender é a seguinte: a igreja ela tinha paz com Deus, ela tinha paz com uma relação profunda com Deus. Esta paz que a igreja tem, ela provém de uma relação profunda com Deus. Quando nós observamos o texto, logo podemos perceber o que era esta paz. Esta paz não é uma paz no sentido de uma ausência de conflitos, uma ausência de imposições contra a igreja, uma ausência de enfrentamento dos inimigos do Evangelho contra a igreja. Veja que o apóstolo Paulo, antes da sua conversão, era um terrível inimigo da igreja. É tanto que, depois de convertido, Deus manda que um dos seus servos vá até a casa onde está Paulo para orar por ele, uma vez que Paulo estava cegado pelo próprio Deus. E aquele servo do Senhor, o Ananias, ele diz que não iria ali, ele não apenas tinha o temor, o medo de Paulo, mas talvez pelo seu coração, o coração de alguém que, mesmo sendo um homem santo, um servo do Senhor, era um coração pecador, e ele não consegue crer que Paulo era de fato alguém que havia se convertido verdadeiramente ao Evangelho. Então nós percebemos que não somente Paulo, antes da sua conversão, era um terrível inimigo da igreja, as autoridades também constituídas se opunham contra a igreja, e era uma oposição tão ferrenha, uma oposição que era
feita à espada, levando à condenação, levando a mortes, né? Eles desmanchavam os cultos, né? Eles prendiam os servos do Senhor, como aconteceu com os apóstolos Pedro e João, que foram presos por estarem pregando Cristo ressurreto. E esta era a circunstância que a igreja passava, mas o texto diz que mesmo assim a igreja ela gozava de uma paz, porque ela tinha uma relação profunda com Deus. E sem percebermos esta observação de que a igreja ela tinha essa paz, por ter uma relação profunda com Deus, sem ter esta observação, nós não conseguiremos entender que a igreja ela precisa deste requisito, desta paz com Deus para obter o crescimento. Às vezes, alguns, ou até mesmo nós, né, também, temos a impressão de que a igreja ela precisa produzir tantos artifícios, né, tantas peripécias, tantas coisas, tantas provocações para que a igreja ela cresça. Às vezes entendemos que a igreja ela precisa agradar a gregos e troianos, muitas vezes abrir mão de uma mensagem correta da palavra de Deus, de uma mensagem que seja a mensagem que a própria Escritura está pregando, está dizendo para nós, a fim de que possamos agradar as pessoas para que elas encham as igrejas. Muitas vezes não condenando aquilo que a Escritura condena, para que a igreja ela cresça de pessoas que não estão comprometidas com o Evangelho de Cristo. O que nós podemos perceber aqui, através do texto, é que esta relação de paz, ela não era uma relação porque a igreja tinha um ambiente social, um ambiente externo, né, de tranquilidade, de concórdia, de unidade, de felicidade, de uma harmonia. Não, a igreja ela tinha uma relação que era uma relação conturbada, apesar de que ela também, ao pregar o Evangelho, ela ganhava a simpatia das pessoas, ela alcançava corações pela pregação do Evangelho e Deus alcançava aqueles que eram salvos. É somente pela pregação da palavra de Deus que nós podemos alcançar aqueles que são salvos, aqueles que são os eleitos de Deus que estão fora da igreja. Então, um dos motivos pelos quais Deus fez a sua igreja crescer foi o motivo de que a igreja ela tinha uma relação profunda com Deus. Mas o segundo motivo que Deus fez com que a igreja pudesse crescer naqueles dias, e é o mesmo motivo pelo qual Deus faz com que a sua igreja cresça nos nossos dias, é a questão de que a igreja ela deve ter edificação e temor no Senhor. A primeira coisa é ter paz e relação profunda com Deus. A segunda é ter edificação e temor no Senhor. Veja o que diz o versículo na parte B. Versículo 31 do capítulo 9, na parte B. Edificando-se e caminhando no temor do Senhor. Agora a igreja ela vive nesta caminhada de edificação e de temor no Senhor. E quando nós observamos o livro de Atos, nós vemos a narrativa do crescimento da igreja. E fica bastante claro perceber que a igreja crescia pela edificação, pela pregação da palavra de Deus. Nós não podemos abrir mão disso. Nós não podemos abrir mão deste papel, deste exercício, desta função da igreja,
que é pregar a palavra do Senhor. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós vemos os profetas pregando a lei de Deus, fazendo com que o povo de Deus corrija a sua vida, corrija as suas práticas incorretas, voltem-se para a palavra de Deus, e fazendo com que aqueles que não conheciam a lei de Deus tomassem o conhecimento desta palavra do Senhor. No Novo Testamento, ali no nos Evangelhos, João Batista, que é considerado por Jesus o maior dos profetas, e sendo o último profeta, o precursor de Cristo, ele começa dizendo: arrependei-vos e crede no Evangelho. O machado está posto na raiz. E o próprio Jesus, quando inicia o seu ministério terreno, ele começa pregando também: arrependei-vos e crede no Evangelho. A igreja do Senhor, ela tem essa função de pregar a palavra de Deus, de se edificar na palavra de Deus e levar os outros a conhecer a palavra de Deus. Ela edificava-se e ela tinha também um caminhar de temor do Senhor. E ter temor do Senhor é conhecer a lei do Senhor, e é somente conhecendo a sua lei que nós podemos ter este temor no Senhor. O que leva a igreja ao crescimento é a edificação, é a pregação, é o ensino do Evangelho. O que leva a igreja ao crescimento é o temor no Senhor. E um crescimento sem a genuína pregação do Evangelho e sem o temor do Senhor é um falso crescimento. É talvez fazer com que a igreja ela tenha um gigantismo. E o gigantismo não é um crescimento salutar. É crescer sem ter o crescimento adequado, sem ter saúde nesse crescimento. Nós precisamos ter um crescimento que é nutrido pela palavra de Deus, que é sustentado pela sua Escritura e que é guiado neste temor do Senhor. Mas o texto aqui nos diz, meus irmãos, que não apenas a igreja crescia por ter paz com Deus, por ter uma relação profunda com Deus e por ter também uma edificação e o temor no Senhor, mas também nos diz que a igreja ela crescia porque ela tinha um conforto e direção do Espírito Santo. Então vemos que a igreja ela não visava um entendimento que levasse ela a crescer através das coisas que os homens pudessem produzir, engendrar. Não, a igreja entendia que o seu crescimento não deveria ser um crescimento que era produzido pelas artes, pelas imaginações humanas. O apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, orienta aqueles irmãos, aquela igreja, a ter cuidado para que não seja ludibriada, não seja enganada pelas artimanhas dos homens que não pregam o verdadeiro evangelho e acaba alcançando pessoas que não conseguem ter uma vida com um crescimento espiritual forte e saudável. A igreja que ela entendia que o seu crescimento deveria ser um crescimento que fosse produzido por uma paz com o Senhor, por uma relação profunda com Deus, a despeito de todas as situações contrárias e adversas que enfrentavam. A igreja entendia que o seu crescimento deveria ser um crescimento que vinha da edificação,
a edificação pela palavra, de um caminhar no temor do Senhor. E como diz o texto de Provérbios, capítulo 1, versículo 7, que o princípio do temor é a palavra de Deus, né? O temor no Senhor é este princípio de sabedoria. E só podemos ter este temor no Senhor, que este ensino, esta vida de sabedoria, quando conhecemos a sua palavra. Mas a igreja entendia que o seu crescimento, ele era um crescimento que vinha de um conforto e de uma direção do Espírito Santo. Essa igreja aqui, que está relatada aqui no livro de Atos, que é a mesma igreja a qual nós fazemos parte, era uma igreja que tinha um crescimento que vinha de uma relação de conforto e de direção do Espírito Santo. Essa igreja era uma igreja que tinha temor no Senhor, e por isso que ela percebia que deveria viver sob a orientação e sob a direção do Espírito Santo. Uma igreja na direção, no conforto, na orientação do Espírito Santo, é uma igreja que tem uma relação profunda com Deus, é uma igreja que tem edificação, e é uma igreja que caminha no temor do Senhor. É disso que nós precisamos, é disso que a nossa igreja precisa, é disso que a igreja dos nossos dias carece: ter relação profunda com Deus, ter edificação, ter temor do Senhor e também ter conforto e direção do Espírito Santo. A igreja naquele tempo, que viveu debaixo de oposições, de perseguições, de mortes, ela tinha esta intervenção de Deus, e é isso que nós precisamos. A igreja obteve sucesso para chegar ao crescimento por meio da pregação da palavra de Deus, por meio da comunhão com Deus. Ela crescia porque tinha esta relação com o Senhor, e ela insistia em aprofundar esta comunhão, e ela insistia em andar na edificação, insistia em andar no temor do Senhor, e Deus a fazia crescer, e por isso ela usufruía também deste conforto e desta direção do Espírito Santo. Qual é a chave para o crescimento da igreja? Qual é a chave para o sucesso da igreja? A chave para o crescimento e sucesso da igreja é a oração, é o ensino da palavra, é a edificação, é a comunhão e é o serviço. É disso que nós precisamos. É isso que nós devemos entender ao observar esse texto que diz: a igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor, e no conforto do Espírito Santo crescia em número. Por que a sua igreja não tem crescido? Porque está faltando oração na igreja? Porque está faltando edificação na igreja? Porque está faltando comunhão na igreja? Porque está faltando temor do Senhor? Por que será que está faltando serviço na igreja? Por que está faltando conforto e a direção do Espírito Santo? Por que está faltando saúde espiritual na igreja? Por quê? Porque nós não temos observado que, como igreja do Senhor, nós devemos andar nesta relação de paz, de relação profunda com Deus, nesta relação de edificação e de temor no Senhor, assim como também uma relação de conforto e direção do Espírito Santo. Que Deus nos abençoe, que Ele aplique ao nosso coração a sua palavra,
e que nós busquemos como igreja do Senhor andar debaixo desta direção do Senhor, para que sejamos uma igreja que viva em relação profunda com Deus e viva uma relação em que ela cresça pela edificação e pelo temor do Senhor. Vamos orar neste momento pedindo ao Senhor, ao nosso Deus, que aplique ao nosso coração a sua bendita palavra. Bendito Deus, Pai amado, nós queremos te pedir nesse instante que Tu fales ao nosso coração cada vez mais pela Tua palavra e que Tu, ó Deus, por meio desta palavra que foi observada, que foi lida, que foi entendida, por meio dela, Senhor, transforma as nossas vidas, aplica ao nosso coração. Aplica, Senhor, ao coração da Tua igreja e faz com que nós, a Tua igreja, vivamos numa relação profunda com o Senhor, vivamos numa relação com o Senhor, em que nós possamos andar insistindo na edificação, a pregação, o ensino da Tua palavra, no temor do Senhor, e vivamos, ó Deus, debaixo da direção do Teu Espírito, do controle dele, para o louvor da Tua glória. Abençoa as nossas vidas, abençoa a Tua igreja, abençoa os Teus servos, atende as nossas necessidades, aqueles que estão ouvindo a Tua palavra e que ainda não tiveram a experiência de conhecer o Senhor, conhecer de uma forma profunda e ter uma relação com o Senhor, que Tu possas, ó Deus, alcançar esses corações para a glória do Teu nome. Nos abençoa cada vez mais, nós te pedimos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Que Deus, portanto, nos abençoe, que Ele aplique ao nosso coração a sua bendita palavra. Forte abraço para todos vocês, que Deus nos abençoe cada vez mais.